Não, com certeza. Bom, primeiro que eu lamento muito, né, o que aconteceu. A gente olha para a marca do Mineirão, todo mundo vê uma marca segura, né, de confiança. Eu lembro o próprio Alê mesmo, né, que é o pai da Malu, falando, olha, eu fui na tirolesa porque era a tirolesa do Mineirão, né, não é porque era uma empresa X que estava operando. Né? Nós, há cerca de 3 anos, ou 4, agora estou tentando lembrar, nós terceirizamos a operação do Museu Brasileiro do Futebol. Né? Então, ele era operado pelo Mineirão e a gente trouxe uma empresa que opera, inclusive, coisas na Arena Corinthians também, opera outros lugares, para fazer o tour do estádio e operar o museu. Né? Então, o Museu do Mineirão ele é o início do tour, as pessoas visitam o Museu do Futebol e depois vão fazer o tour nos bastidores, nos vestiários, etc. E aí teve a ideia também de trazer um adicional, que é a tirolesa, né? Para as pessoas terem uma experiência mais radical, né? Sobrevoando ali o gramado. Né? E ela funcionou durante 3 anos, essa tirolesa. Né? Então, o que o Mineirão faz quando vem uma proposta como essa, né? Inclusive, gente, tirolesa já teve em evento também, né? Rock in Rio Sim. Tem tirolesa, né? Então, ficou um produto que ficou cool, assim, né? Um esporte radical, mas controlado, né? Então a gente checa primeiro toda a documentação, a gente checa se os equipamentos são os que estão dentro das normas técnicas, né? Nacionais e internacionais. Isso tudo existia. A empresa que operava tirolesas há mais de 20 anos. E esse operador, né, que se alguém comentou que ele não tinha qualificação técnica, também é mentira, porque ele tinha todos os treinamentos, inclusive de resgate em altura. Né? Então era uma pessoa muito qualificada. Estava operando já no Mineirão há algum tempo, né? já fazia aquilo há algum tempo. Naquele dia, ele teve ali um lapso e ele conectou o mosquetão no lugar errado. Né? E aí ele acabou tendo o acidente da Malu. Então, assim, o que nós fizemos no primeiro momento foi, obviamente, prestar socorro imediato. Então, assim, da queda até a remoção para o hospital, acho que foram 8 minutos. Né? Já tinha uma ambulância no local que fez um resgate muito rápido. Desde esse primeiro momento, o próprio Ale Oliveira entrou em contato comigo pelo celular. Então, eu fiquei sabendo pelo pai, né? Nem foi a equipe do Mineirão que me contou. Fiquei sabendo pelo pai e nós já agimos imediatamente, prestando todo o atendimento. A equipe também, que é a operadora da tirolesa, acompanhou até o hospital, ficou lá dando todas as informações. Mas no momento da queda, a Maria Luísa já levanta, então ela não ficou desmaiada. Então, a gente entendeu que era algo que não seria tão grave quanto realmente tinha potencial ofensivo de ser, né? Então nós oferecemos suporte psicológico para a família, né? E também para pagamento de todas as contas aí que são necessárias. Né? Mas aí, se há o risco de uma falha humana, nós realmente interrompemos o serviço, ele não vai ser mais oferecido no Mineirão, e nós soubemos que essa empresa também cancelou as outras tirolesas que tinha em outras atividades pelo Brasil. Tem um e o Alvará, tem o Alvará. Você comentou do Alvará. Isso. Então vamos lá. Teve uma notícia que saiu sobre isso, né? O que eu imagino? Naquele momento, o jornalista chegou para a prefeitura e falou assim: o Mineirão tem alvará para operar tirolesa? Aí a prefeitura olhou os alvarás do Mineirão e falou: não tem. Mas essa empresa que está sediada dentro do Mineirão tinha o alvará, que é a MXP. Então ela tinha o alvará para funcionamento e o prestador de serviço também não precisa. Quem tem que ter o alvará é quem está sediado naquele lugar, né? Então é isso. Mandando prioridade aqui, Sim, o grande Léo Botafogo, beijo pra você, Léo, tá com a gente também, sempre dando aquela força. Ele tá fazendo um questionamento, voltando no assunto, obviamente, Sim. do Cruzeiro. Ele tá questionando se o Gilvan, naquela época lá atrás, ele tinha razão em exigir as mesmas condições que a Minas Arena ofereceu ao Atlético em 2013, na final da Libertadores. Então, eu não preciso falar nem a minha opinião, né? Porque isso já foi julgado, né? Já foi para a justiça e foi julgado, né? E aí o Cruzeiro perdeu, né? Porque o Cruzeiro não tinha razão. Então, por isso que ele perdeu a causa integral, né? E é por isso que esse acordo, esse passivo, ele é um passivo de um acordo judicial que não foi cumprido, né? Então, qual foi o acordo? Na verdade, essa é a origem dessa dívida, né? Exatamente, exatamente. A final da Libertadores do Atlético é a origem da dívida do Cruzeiro, que é a partir daquele momento, quando o Cruzeiro vê vantagens direcionadas ao Atlético, aí ele pega e paga de pagar a partir daquele momento. Vale lembrar que naquele momento o Atlético tinha escolhido jogar no Independência, né? Então ele escolheu jogar na Independência durante, né, todo o período ali do Calil, o Atlético jogou na Independência. A gente conseguiu trazer o Atlético quando mudou a gestão, né? Quando o Daniel Nepomuceno entrou, ele levou em 2016, se não me engano, 10 jogos. E aí com contrato, etc. Então funcionou muito bem.
foi quando o Atlético começou a perceber que o Mineirão era um lugar de receita, né? Então ele escolhia os jogos, os maiores jogos, e levava para lá e faturava muito dinheiro. Libertadores, os grandes jogos do Brasileiro, essa era a estratégia. Até que depois, na nova mudança de gestão, o Atlético olhou para aquilo e falou: olha, estamos construindo uma nova arena, tem esse projeto, acho que vale a pena mandar todos os jogos do Mineirão. Isso começou a acontecer já na época que era o Sérgio Sete Câmara. Né? A gente já começou a ter um relacionamento diferente. Então, lá atrás, o que aconteceu? Na final da Libertadores, o Atlético pediu para o Estado de Minas Gerais para usar como data de Estado. E aí, naquele momento, o contrato era muito novo, né? Estamos falando de 2013, né? Era o primeiro ano de contrato, foi aquela confusão, usou-se a data de Estado, mas foi a partida de futebol que o Mineirão mais se rentabilizou na história. Naquela partida, em um único dia, foram mais de 3 milhões de reais de receita para a Minas Arena. De um borderô de 14 milhões, 3 milhões de reais ficaram para a Minas Arena. Né? E aí o Calil falou: eu não preciso pagar para jogar no Mineirão. Mas, na verdade, foi a melhor recomendação. Hoje, por exemplo, né, com a experiência que eu tenho aqui nesta cadeira, eu compraria esse jogo. Eu pagaria, né, pro Atlético, ou o Cruzeiro, ou sei lá, o Flamengo, se quisesse jogar lá uma final da Libertadores, se eu tivesse a possibilidade. Hoje eu mando, né, uma partida só, não mando da Comebol, mas se fosse possível, é uma super partida, é um super negócio para quem é o gestor da Arena, né? Uma vez que a gente se remunerou em mais de 3 milhões de reais. Então, naquele momento, por uma briga de internet, do Twitter, né, de um presidente contra o outro, ele falou: então tá bom, agora eu não pago mais. E realmente parou de pagar. E eu lembro que o Estado de Minas Gerais até intercedeu e falou: olha, Cruzeiro, então tá, eu te dou um jogo como data de Estado. E aí o Cruzeiro foi lá, foi um Cruzeiro e Grêmio, se não me engano, acho que foi Copa do Brasil, como data de Estado, mas mesmo assim, né, mesmo tendo essa moeda trocada também, o Gilvan tomou essa decisão jurídica aí de não pagar. E o pior é que é o seguinte: lá naquela época tinha um jogo, Cruzeiro e um time do interior de Minas, por exemplo, sem muito apelo, sem muita relevância, no meio do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro abria para 60 mil torcedores. Ou seja, o custo operacional para todas as partidas era sempre um custo para receber 60 mil torcedores. Todos os setores abertos. Então essa dívida foi acumulando ao longo do tempo. Ela poderia ter sido muito menor se tivesse feito um planejamento. Mas como falar, eu não pago mesmo, então abre o Mineirão todo. E esse custo ficava para nós. Então durante muitos anos, a Minas Arena sustentou todos esses jogos do Cruzeiro. A gente pagava segurança, limpeza, brigadista, e o Cruzeiro mandava seus jogos lá. E como é o clube que determina qual é a abertura, você vai abrir para 60, 70, 70 não, mas 40, 60, 50, o Cruzeiro sempre abria para 60 mil, mesmo sem apelo. Como é que vai fazer, como é que a Minas Arena vai fazer, vamos imaginar que o Cruzeiro realmente banque, o Ronaldo banque essa declaração que ele deu, acabou esse ano, vai para o Independência, não joga mais. E o Atlético vai para a Arena MRV no meio do ano e tal. O que o Mineirão vai fazer sem futebol? Olha, Fuscaldi, se eu tiver a certeza, é mais fácil de a gente criar soluções. Mas isso é ok para Minas Arena? Lógico que não. Nós vamos correr atrás para que isso seja... Né? Porque assim, quando você olha para o Ronaldo é um homem de negócios. Né? Ele tem grandes negócios, ele tem agência de publicidade, inclusive nós lá na outra concessão que eu sou diretor, eu sou cliente da agência dele, né? que é a Octagon, né? A gente contratou a Octagon para alguns serviços, eu conheço todo mundo de lá também. Então assim, como homem de negócios, eu entendo que chega uma hora que você está com uma SAF, né? Você precisa de receita. O Mineirão é um estádio excelente para entrega de patrocinador, né? Você tem muito mais visibilidade. Os jogadores também preferem jogar no Mineirão, porque é um estádio mais estruturado para tudo isso, né? E a festa que é você encher o Mineirão, né? Como foi, né? Eu lembro que o primeiro jogo do Mineirão lotado que o Ronaldo tava, eu acho que nem ele acreditou naquela energia, né? Foi muito positivo. Então, eu acredito que tem uma hora que nós vamos ter que chegar nesse momento aí de, olha, é uma relação ganha-ganha, do jeito que está hoje, é um perde-perde, acho que o Cruzeiro perde, o Mineirão perde mais ainda, né? Eu tenho certeza que, do jeito que nós estamos estruturados, a gente precisa do Cruzeiro lá, a gente quer trazer o Cruzeiro de volta, mas tem que ser em condições mínimas aceitáveis para que a gente consiga pagar as contas, né?